Boa tarde. A hiperatividade infantil afeta 5 a 7% das crianças em idade escolar. É o segundo distúrbio que mais perturba o desenvolvimento e a aprendizagem depois da dislexia. Como é que pais e professores lidam com estes casos? Que apoio especializado é que é preciso? E que tratamentos é que existem? Vamos saber tudo isto no Sociedade Civil desta tarde. Excitação anormal, agitação motora, ansiedade, tiques e dificuldades na leitura são alguns dos sinais de uma criança hiperativa. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção afeta entre 5 a 7% das crianças em idade escolar. É um desafio para pais e para as escolas que estará em discussão nesta Sociedade Civil. E mais à frente, numa rubrica de ciência, vamos conhecer a pulseira T-Box, um dispositivo capaz de detectar colapsos ou acidentes através de um sensor de movimento. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Na página do Facebook do Sociedade Civil já pode encontrar alguns dos conteúdos e alguma da informação que vai passar esta tarde pela Sociedade Civil e, se quiser, já sabe, pode também deixar a sua sugestão de outros temas que queira ver aqui tratados ou então o seu comentário em relação ao programa de hoje. Pode também colocar perguntas, se o entender, sobre aquilo que vamos tratar hoje, que é a hiperatividade e também o déficit de atenção. Já sabe que também pode usar o telefone, se quiser, para entrar em contacto connosco e colocar questões às minhas convidadas desta tarde. Boa tarde às 4, bem-vindas. Inês Portinha, bem-vinda também, é pedopsiquiatra do Centro Hospitalar do Porto. Hiperatividade e déficit de atenção são a mesma coisa? Geralmente os dois conceitos surgem associados, mas às vezes também os confundimos um pouco. São coisas diferentes? Surgem sempre juntas? Não? Como é que é? São sintomas diferentes, mas a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é um todo. Depois há vários tipos. Há o tipo hiperativo, que aí de facto há uma maior ponderância da questão da hiperatividade. Há o tipo desatento, e aí prevalece o déficit de atenção, e o tipo misto, que é um bocadinho de... E porquê que entra tudo, para nós percebermos que não somos especialistas, dentro do mesmo tipo de perturbação? Porque habitualmente estes sintomas estão associados. E na etiologia daquilo que nós sabemos atualmente tem a ver exatamente com a mesma desregulação das substâncias que são produzidas a nível cerebral e que têm a ver exatamente com a atividade motora, com o déficit de atenção, a capacidade de estar bem nas tarefas, está relacionado com a mesma área cerebral e com as mesmas substâncias e, portanto, depois a perturbação é um todo em que há estas Tem que duas se subdividir categorias. em vários tipos, porque depois as manifestações são diferentes. São diferentes na criança, é isso? Sim. E esta perturbação é hereditária? Está ligada, sim, hoje em dia sabe-se que é uma questão genética, ainda não se sabe bem que géneros são, mas é hereditária. Aliás, quando nós temos uma criança, muitas vezes o pai começa-se a rir, pois é, eu também era assim, ainda sou um bocadinho assim. Muitas vezes temos esse discurso na consulta, muitas vezes há irmãos, há primos, é uma questão familiar, mas não é obrigatório. Por eu ter hiperatividade e déficit de atenção, não quer dizer que o meu filho vá ter. Portanto, mas isto está a ser estudado ainda? Não há provas, não há certeza de que é hereditário? Alguns genéticos e já foram que apontam encontrados nesse em alguns sentido. locais, mas a forma como isto se faz, e nós sabemos que aumenta o risco, mas não podemos ainda ter certezas. Sim. Isso ainda não conseguimos dizer isso. Carolina Viana, bem-vinda. É técnica do CADI, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, em Cascais, e trabalha com crianças e jovens hiperativos, precisamente, e com as famílias também destas crianças, que é importante. Durante muito tempo, estes sintomas, que se traduzem também a comportamentos das crianças, foram subvalorizados, foram desvalorizados. Talvez por isso não tenhamos ainda a investigação tão aprofundada em relação às causas e ao processo que provoca estas perturbações. Entretanto, isso mudou. Hoje somos uma sociedade mais atenta e mais preparada para enquadrar estas crianças de outra forma,
ou ainda há muito a fazer, em sua opinião, neste Eu acho que há um sentido? bocadinho das duas questões. É? Por um lado, de facto, estamos um bocadinho mais atentos. E muitas vezes o que acontecia antigamente é que estas crianças passavam por mal educadas, por preguiçosas, abandonavam a escola precocemente e, portanto, não havia muito registro delas, mas hoje em dia há uma maior preparação dos professores, dos pais, estão mais atentos para estas questões e, portanto, naturalmente, há muito mais casos sinalizados. No entanto, quando falamos na intervenção, temos que pensar, quando falamos na inclusão destes alunos na escola, que têm que ter adaptações específicas. Há muito a fazer ainda, não é? Há coisas que já são feitas, mas há muito trabalho pela frente e acho que todos nós temos de trabalhar nesse sentido ainda. Nas escolas mais, na família também? Nos dois locais, nos dois contextos. Nas escolas, porque acaba por ser o local em que há maior preocupação, Sim. porque tem a ver com o que é necessário, o que é requisitado em termos de notas, o que é pedido, o que é que não é pedido e o que é exigido. Sobretudo porque depois nós estamos muito formatados para um tipo de escola que é idêntico para todos e que depois acaba por ser muito difícil nós depois conseguirmos adaptar às dificuldades que são sentidas por estas crianças, não é? Portanto, os professores são resistentes, não só os professores, mas também o próprio ensino em si é muito resistente a esta Não está mudança. feito de forma a enquadrar devidamente muitas vezes estas crianças, estas e outras com outro tipo de perturbações também, não é? E aquilo que me estava a dizer fez-me lembrar uma declaração que é feita por um menino de 7 anos, num livro que eu vou mostrar depois mais adiante, mais no final, sobre esta questão, precisamente, a hiperatividade e o déficit de atenção, e que tem um depoimento de uma criança de 7 anos atrás, que diz assim: sou o Vasco, tenho 7 anos, gosto de jogar à bola, gosto da minha família, muitas vezes fico de castigo porque me porto mal. A tal questão de confundir as crianças portarem-se mal com este excesso de atividade que elas têm. Na escola, tudo leva muito tempo, é difícil ficar quieto. Queria não fazer tantas asneiras, mas não é fácil. Eu queria, juro, mas a minha cabeça anda sempre a 1000 à hora e o meu corpo vai atrás. Olá, boa tarde, Maria Amélia Dias Martins, obrigada por estar connosco também. É psicopedagoga da Clipéutica no Porto. É difícil encaixar estas crianças no ritmo escolar quando ele está muito formatado para um determinado desempenho, ou um determinado ritmo de desempenho? Boa tarde, obrigada pelo convite. Pois, é verdade, elas estão mais do que difícil, não é? Mas eu acho que é um bocadinho difícil para os dois. Aquilo que leu retrata plenamente o pensamento e a preocupação de uma criança quando se vê perante a escola, não é? A escola necessita muito de crianças que cumpram mais ou menos as mesmas coisas, que sigam mais ou menos as mesmas rotinas, que se ajustem a uns programas previamente pré-concebidos e também a determinadas regras. Ora, aí entramos logo numa questão muito complicada, que as crianças não são crianças com hiperatividade têm muita dificuldade em cumprir regras. Logo estamos perante crianças que estão... Eu às vezes ou aquelas regras, pelo menos, que não estão adaptadas a elas. De uma forma geral, estão confrontadas com regras e as regras são coisas que não dão para cumprir e que têm durabilidade, e estas crianças estão um bocadinho... São agitadas, obviamente, têm déficit de atenção e se têm déficit de atenção não estão atentas às regras para as cumprir e é muito complicado. Eu costumo dizer, em termos de escola, um bocadinho muito a brincar, mas também muito a sério, que estão os dois atirados aos lobos, quer dizer, não é? São as crianças atiradas aos lobos, que é a escola e os professores, e estão os professores atirados aos lobos, que são as crianças que parecem que têm um motor ligado e que mexem, saltam, querem sempre perguntar coisas, tiram os lápis dão passeio pela sala, tiram o lápis, atiram papéis, pegam nas canetas, mexem nos livros, cantam, guincham. Isto sistematicamente numa sala de primeiro ciclo, 5 horas seguidas. Quer dizer, mais as outras que são as atividades extracurriculares. Portanto, convenhamos que estão os dois atirados aos lobos, não é? E todas estas pessoas, desde a criança, os pais quando os encontram em casa, os professores e outros ambientes onde eles se interagem, como é o caso das catequeses, etc. Catequese e outras atividades, sei lá, desporto, porque não cumprem as regras depois no desporto, etc. Também é difícil, a menos que sejam muito motivados. A verdade é que todas estas pessoas precisam mesmo de muita intervenção e de uma intervenção que seja sistémica, envolva todas estas ambientes. Precisam pelo menos ter instrumentos para saber como lidar com estas crianças. Sim, e como... E sem orientação não conseguem, isso é impossível. Claro. Impossível. Lia Pires, bem-vinda. A Lia Pires é Presidente Executiva da Associação do Déficit de Atenção e Hiperatividade, a Associação DA. E esta associação trabalha precisamente esta perturbação muito em concreto. Até que ponto é que durante muito tempo estas crianças não terão sido suficientemente felizes na infância delas por força precisamente de serem, quer em casa, quer na escola, obrigadas e confrontadas
constantemente com situações que elas não podiam controlar ou que não conseguiam controlar, não tinham ajuda para controlar e eram sistematicamente castigadas. Ou seja, até que ponto é que isto pode ter criado em muitas crianças sentimentos profundos de injustiça na infância e até que ponto hoje estamos a lidar melhor com isto? Pois, boa tarde a todas e agradeço o convite de estar aqui presente. Esse é o principal problema de nos termos motivado a criar uma associação, porque a nossa associação não se destina apenas a crianças, mas também a adultos com esta perturbação e normalmente essas situações depois arrastam-se ao longo do tempo e vêm-se a traduzir noutro tipo de problemas mais tarde, de origem psicológica. As crianças, logo desde o início, muito cedo, são estigmatizadas e temos que ajudar a contornar essas dificuldades, quer na escola e quer em atividades, etc. O que é que acha que se avançou? Estamos mais despertos hoje para este problema? A sociedade, de uma forma geral, está mais sensível a ele ou não? Ainda não? Nós o que deparamos é uma certa má informação que existe, porque as pessoas acham que o mau comportamento é uma questão de sempre vontade de educação, não é? E de educação, e isso reflete-se muito nas famílias, e os pais sentem-se bastante isolados e não sabem como é que... E incompreendidos também muitas vezes, não é? Exatamente. Porque não são só as ações das crianças que são confundidas muitas vezes com mau comportamento, os pais também sofrem por tabela, porque os pais também são vistos como maus educadores, ou não? E torna-se uma dificuldade, uma vez que esta perturbação tem uma origem genética, é como é que vamos preparar pais para lidarem com estas crianças, se eles próprios têm dificuldade em lidar com a sua própria vida, não é? Muitas vezes, já é. Nem sempre o diagnóstico da hiperatividade e déficit de atenção é um diagnóstico simples de fazer. De qualquer forma, é importante que estas crianças sejam acompanhadas e que sejam tratadas quanto mais cedo, melhor. São comparadas a um carro sem travões e com uma energia inesgotável. As crianças hiperativas e com déficit de atenção apresentam uma excitação excessiva, a que se somam outros sinais, como as dificuldades na leitura e na escrita, problemas de oposição e desafio, ansiedade e tiques. Afetam 5 a 7% das crianças em idade escolar. O diagnóstico não é imediato. No entanto, se o pai ou mãe tiverem tido o mesmo problema, a probabilidade dos filhos virem a tê-lo aumenta em 50%. Estas crianças são rotuladas como problemáticas, mas na realidade são desatentas e desconcentradas. Sofrem na pele o estigma de uma difícil integração, com efeitos potencialmente nefastos na formação e na sua socialização. A família e os professores também sofrem. Esta perturbação aumenta em 50% a possibilidade da criança ter um acidente de bicicleta e em 33% de ir parar às urgências hospitalares. E para as famílias, as possibilidades de divórcio ou separação aumentam entre 3 a 5 vezes. Diagnosticadas por um especialista, o tratamento é possível. Antes de entrarem para a escola, a abordagem é meramente comportamental, mas a partir dos 6 anos, a medicação tem um papel crítico. Não passa por sedativos, mas por estimulantes, a Ritalina, com resultados animadores. Um tratamento que também deve ser suportado por um acompanhamento psicológico que ajude a criança a lidar com os problemas das relações interpessoais. E há motivos para ter esperança. O tratamento não é crónico. Normalmente, na idade adulta, os sintomas deixam de se manifestar. Até lá, por mais difícil que esta batalha pareça, nenhum pai ou professor deve partir para o problema como uma guerra perdida. Com acompanhamento médico, dedicação, paciência e tolerância, é possível resgatar estas crianças para uma vida menos angustiante e mais pacífica. Porquê é que esta perturbação, Inês, é difícil de diagnosticar, de uma forma geral? É difícil porque, lá está, muitas vezes estas crianças são incompreendidas. Sim. E os pais incompreendidos são rotuladas como mal educadas, porque muitas vezes o componente de impulsividade e de oposição é preponderante.
Sim, mas como é que se distingue uma criança que é muito mexida, e pode ser muito mexida, de uma criança que é hiperativa? É difícil estabelecer a fronteira? Às vezes não é fácil, é por isso que é importante, sempre que há uma dúvida, quer dos pais, quer da escola, encontrarem um apoio técnico, procurem ajuda médica para esclarecer se de facto se trata. E então, e a que sinais é que os pais devem estar não. atentos para terem essas dúvidas? Ou seja, para terem dúvidas já têm que ter alguma informação e já têm que conseguir identificar na criança alguns sinais, certo? A que é que devem estar atentos? A que tipo de sinais? Desde pequeninos, principalmente quando de facto o fator da hiperatividade é muito preponderante, os pais já notam que são crianças mais mexidas. Eu tenho uma descrição de uma mãe que diz: eu já no carrinho de bebê, eu ia com ela ao centro comercial e não podia ficar muito tempo com ela no carrinho, porque ela abanava-se, queria sair, queria andar. Portanto, os pais notam que são crianças mais mexidas. Têm dificuldade em dormir, não? Ou têm Sim, mais dificuldade? muitas vezes esta agitação faz com que depois, ao fim do dia, haja maior dificuldade em adormecer. Muitas vezes a insónia está associado à perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Carolina, diga. Eu acho que também é importante ressalvar aqui uma questão, que é, nós damos muito enfoque a esta parte de hiperatividade e nós normalmente chamamos de hiperativos estas crianças e estes indivíduos que têm esta perturbação. Mas a verdade é que aquilo que tem mais impacto e aquilo que é mais central na perturbação é a questão do déficit de atenção. Sim. Nós, em Portugal, traduzimos o conceito ao contrário e, portanto, ficou hiperatividade primeiro e, portanto, são apelidados de hiperativos. Mas a desatenção é aquilo que traz um maior desajustamento, quer em termos escolar, quer em termos de aproveitamento, porque é aquilo que tem, de facto, maior impacto. Aliás, também é até aqueles que têm um prognóstico pior. São os que estão os hiperativos. Que têm dificuldade em estar atentos, o conhecimento. Exatamente, porque a ideia é eles estão atentos a todos os estímulos que estão à sua volta sem se conseguirem concentrar num estímulo só. Exatamente. E, portanto, não conseguem escolher qual é que é o estímulo preponderante. Portanto, para isso, acaba por ser depois muito difícil, por exemplo, estar numa aula e estar a olhar para o professor, a ver o professor a falar quando eu ouço barulho lá fora, quando o meu colega está a mexer na mochila, quando eu ouço alguém a passar no corredor. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Toda essa informação está ao mesmo nível, a criança capta tudo ao mesmo nível. Exatamente, e portanto depois é muito difícil focar-se no estímulo principal. E portanto, muitas vezes esta questão da desatenção passa muito despercebida até, se não houver estas questões da hiperatividade, porque o miúdo que está só desatento pode estar a olhar para nós e estar no outro lado, não é? E nós não o conseguimos identificar. E não perturba. Não perturba a aula, muitas vezes. Exatamente. Enquanto que a hiperatividade não tem, lá está, o excesso de atividade. Exatamente. Enquanto que esses casos são mais difíceis de detectar. São porque são aqueles que passam mais despercebidos. São aqueles que não perturbam a aula, como estava a dizer. Exatamente. Como é que se começa a perceber que há ali uma dificuldade qualquer? É quando as crianças vão para a escola e se percebe que elas não têm o mesmo ritmo de aprendizagem das outras? Normalmente é quando vão para a escola que começam a ser mais facilmente identificados, porque os professores dizem: ela está na aula, está tudo bem, não vejo qualquer tipo de problema, mas chega ao teste e não sabe nada. Eu faço uma pergunta e respondo ao lado. Quando parece que estão presentes na aula, parece que estão a olhar para todos os colegas, a ouvir o que se está a passar, e quando na realidade não estão. Então aí os professores saberem exatamente que perturbação é esta e como é que ela se identifica, podem ser valiosos, porque são os professores que estão nesse contexto e que mais rapidamente podem perceber se há ali um caso ou uma dúvida em relação a um caso destes. Exatamente, para além de que podem fazer a comparação com os outros alunos, não é? A comparação com a norma, à partida também é mais fácil depois conseguir distinguir. Portanto, é fundamental e é uma coisa que é muito feita, quer através da DA, quer através também do Cadinho de Trabalho e outras associações, ações de sensibilização nas escolas para que as pessoas estejam alerta para estas questões. Fazem esse tipo de ações, Lia? Sim, apesar da nossa associação ser jovem, ter praticamente um ano, já fizemos algumas. E convidamos sempre pais e professores, fazendo workshops para cada um. E nessas sessões preocupam-se com o quê? Ou seja, qual é a informação que é mais importante passar aos pais e aos professores nessas sessões? É muito importante cada um deles saber lidar com a situação no seu contexto e conseguir que a criança seja bem conduzida no objetivo que se pretende, que é em casa realizar as suas tarefas, apesar de brincar ser muito importante, há obrigações e isso é essencial na sua autonomia. Nas escolas, estar integrado numa sala de aula, se perturbar ou se não aprender é prejudicial para si próprio. E os professores? Há formas... os professores neste momento já têm mais formação nesta área? Há uma preocupação em dar aos professores formação para conseguirem lidar com este tipo de perturbações?
esta que estamos aqui a falar e outras que existem também, para eles serem os primeiros a detectar este tipo de sinais ou não? Sim, é evidente que muitas destas situações são detectadas primeiramente até pelos professores, não é? Os pais queixam-se que eles estão inquietos ou irrequietos ou não estão em casa. Os professores do ensino especial que têm essa formação. Sim, sim. Os outros professores têm alguma formação neste Sim, até porque sentido? os professores de ensino especial só intervêm quando são chamados pelos outros professores, não é? À partida não são eles que identificam situações desse género dentro da escola, não é? Os professores de educação especial normalmente são chamados quando há uma criança que se destaca na turma ou pela desatenção, ou pela hiperatividade, ou pelo insucesso que apresenta, e nessa altura são pedidas informações ou ajudas aos professores de educação especial para eles irem e darem alguma opinião, até avaliarem eventualmente, e até mesmo aos serviços de psicologia e orientação, que muitas vezes são aqueles que são imediatamente encaminhados para o serviço de psicologia e orientação das escolas para fazer essa avaliação. Todavia, nas escolas, este trabalho, a nível dos professores, embora os professores tenham muitas formações, hoje em dia há muita oferta formativa nesse sentido, eu continuo com aquele problema que é assim, como é que se identificam estas questões? Porque se nós pensarmos que a hiperatividade depois está associada muitas vezes a outras situações, como a desatenção, se calhar, a nível parental, porque as pessoas não têm tempo para estar em casa, e muitas vezes também não impõem regras, porque muitas vezes é tudo muito permissivo, e a falta de regras em casa muitas vezes também leva a que estas situações ocorram, não é? Ou pelo menos se confundam. Depois... A tentação de culpabilizar o pai porque não vai à escola, a tentação de dizer ninguém liga nenhuma ao miúdo, ele é mal educado e coisas do género, muitas vezes prevalece e muitas vezes o encaminhamento para os serviços de psicologia e orientação ocorre, se calhar, mais por causa do comportamento em si, como forma disruptiva, etc, que ninguém pode estar com ele, porque perturba os colegas, porque não está calado, porque tem insucesso, do que necessariamente porque se pensar que eventualmente pode ser ativo. Mas se o professor tem esta informação de que pode ser uma situação daquelas ao estar perante cenários como esses todos que descreveu aí, não deve encaminhar os pais ou não pode encaminhar os pais no sentido e muitos o fazem. De tentar perceber se há um diagnóstico deste? Sim, muitos o fazem. E muitas vezes até já no jardim de infância. É possível fazê-lo nas escolas? Não. As escolas estão apetechadas neste momento com psicólogos? Têm psicólogos, mas os psicólogos estão com capacidade suficiente para fazerem este tipo de avaliação nas escolas? Não têm. Eu acredito, se calhar há uma ou escola ou outra que terá, mas acredito que não. Porque as escolas têm um psicólogo para, de uma forma geral, tem um psicólogo quando tem, para um agrupamento que tem não sei quantas escolas, não, às vezes 5, 6, 7, 8, 9, 10 escolas, e realmente é impossível os serviços de orientação que estão... Aquele trabalho que mais os capta, no fundo, e lhes exige, e que é imediato, que é o serviço de avaliação e orientação escolar e profissional. E, portanto, não pode acudir a tudo, não é? Não pode acudir a tudo. Há pouco a Inês dizia que, na dúvida, deve-se procurar o diagnóstico. A Carolina é psicóloga, aliás, trabalha como psicóloga no CADIN, com estas crianças. Como é que, a nível técnico, quando os pais procuram ajuda, é feita a avaliação destas crianças e se chega a um diagnóstico? A partir da avaliação, convém que seja uma avaliação feita por técnicos de diferentes áreas. Portanto, normalmente há um médico envolvido também, para que possa fazer também um despiste a esse nível, mas depois é fundamental recolher informação a vários níveis. Portanto, por um lado, perceber se a sintomatologia existe desde sempre, ou seja, se existe, se sempre houve algum tipo de queixas ou um sinalzinho que identificasse que ele não Isso é feito através de uma conversa com os pais? É feito através de um inquérito, tipo? Inicialmente é feito através de uma entrevista aos pais. Mas assim convém que seja feito. Para podermos apurar o máximo possível da informação que existe e mesmo os recursos que possam existir nesta família, posteriormente para a intervenção. Depois são passados também inquéritos à escola, tenta sempre falar com os professores da escola para também perceber qual é que é a impressão que eles têm desta criança ou deste indivíduo, e depois diretamente com a criança são aplicadas provas formais e não formais que possibilitam avaliar estas questões mais relacionadas com a desatenção, mais relacionadas com a forma como eles funcionam, como é que eles conseguem ou não estar atentos, se planeiam ou não planeiam as atividades e, portanto, perceber um bocadinho como é que é a organização. E, ao mesmo tempo, fazemos também um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes estes miúdos que vêm com dificuldades académicas, há dúvida se haverá aqui ou não algum comprometimento cognitivo, e em crianças com déficit de atenção e hiperatividade não há, nem pode haver um comprometimento cognitivo, não é? Portanto, não pode haver um déficit cognitivo. Portanto, é fundamental fazer este diagnóstico Isto é feito de uma vez só, numa sessão?
não? Às vezes é preciso várias sessões. É preciso várias sessões. Não é numa sessão só que nós conseguimos apurar isto tudo, porque temos que recolher toda esta informação e temos que fazer uma avaliação exaustiva com a criança, não é? Nós não conseguimos numa hora ou 2 horas resolver tudo e perceber tudo o que se passa. Portanto, às vezes para se chegar a um diagnóstico precisam de várias sessões de trabalho com os pais, com a criança e também com o meio escolar, se for necessário. Exatamente. Como é que as pessoas podem ter acesso a um tipo de diagnóstico destes? Ou seja, eu tenho um problema com uma criança, tenho dúvidas sobre isso, vou ao meu médico de família, ao centro de saúde? Como é que se faz o encaminhamento destes casos? Ou seja, qual é o acesso das pessoas a este diagnóstico? Quem é que me quer falar disso? Inês? Os cuidados de saúde primários são fundamentais. O médico de família ou o pediatra têm que estar sempre atentos quando a criança, às vezes, já há queixas no infantário, como dizia a Amélia bem, e quando há essa indicação, ou quando os pais acham que esta criança é um bocadinho diferente das outras, é importante que o médico de família esteja atento. Portanto, comunicar ao médico de família primeiro e partilhar essas dúvidas com ele. Depois encaminha. Encaminha como? Que serviço é que nós temos, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, para fazer este tipo de diagnósticos? Eu pergunto isto porque tenho conhecimento de alguns centros e de algumas organizações que fazem isto, mas a nível privado, porque há muitos centros de diagnóstico a nível privado. A nível público, como é que é? Porto, todos os nossos hospitais têm pedopsiquiatras e têm psicólogos. E, portanto, o encaminhamento é feito para uma consulta de pedopsiquiatria. E depois o pedopsiquiatra... Nos hospitais? Nos hospitais, da área de residência. Sim, e portanto aí é que é feita a tal consulta ou a tal sessão multidisciplinar. Consulta, inicialmente, porquê a intervenção do médico, Carolina? Fica curiosa. Porquê é que é importante ter um médico? É importante ter um médico, sobretudo depois quando falamos também na parte da intervenção, porque muitas vezes é necessária também a introdução da medicação para melhor controlar estas dificuldades. E o médico também, porque normalmente o primeiro pedido vai aos pediatras ou vai aos médicos de família, não é? E, portanto, nós temos que articular com eles, porque também têm um historial diferente da criança, percebem como é que a criança é, não é, conhecem a família e podem nos dar muita informação útil depois no diagnóstico. O pediatra pode ter aqui um papel muito importante também, ou não? Sim. Muitíssimo. E é uma doença, não é? Uma doença são os médicos que diagnosticam, depois às vezes podem delegar outros técnicos o tratamento. É considerado uma doença? Sim. Chama-se perturbação, mas é considerado uma doença? Exato. Sim. Crónica. De uma forma geral, sente que há acesso hoje a este tipo de consultas, a este tipo de diagnóstico ou não? Sente o trabalho da sua associação que ainda há dificuldades nesse acesso? É difícil e por isso é que temos de trabalhar todos muito, porque ainda não está muito acessível, principalmente no caso dos adultos, que eu gostava de referir aqui 2 situações que normalmente não são abordadas, que é dos casais. Quando um dos membros do casal tem PHDA, torna-se complicado lidar porque as obrigações são partilhadas de uma forma igual e ninguém gosta de ser mãe do companheiro ou da companheira, não é? Ou pai do companheiro. Outra situação ainda complicada é no trabalho. As desculpas que se dão a estas crianças e facilidades a nível do trabalho, depois não é isso que acontece. Ninguém aceita que a pessoa não tenha em consideração o tempo, que chega atrasado, as falhas, o não cumprir prazos. Mas é normal, um adulto com problemas destes, por exemplo, chegar atrasado ao trabalho, ter esse tipo de situações? É frequente ter uma grande dificuldade na percepção do tempo. Essa é uma das principais características. Aliás, organizar tarefas. E, sobretudo, uma pessoa com esta problemática tem necessidade de ter um trabalho em que ele seja espontâneo, em que ele controle, decida, encontre aquilo que quer fazer e que o motive, sem que ninguém esteja a definir-lhe exatamente as suas regras. E um dia deste estava a falar com... Nem todos os adultos conseguem fazer isso, não é? Ou integrar-se dessa forma no mercado de trabalho. Eu um dia deste estava a ouvir uma pessoa que tem hiperatividade e que me estava a dizer o seguinte: agora está sob tratamento e está a sentir-se já melhor e reconhece, e já nem se reconhece. Ele estava-me a dizer uma coisa do género: eu tinha necessidade de fazer uma coisa que o meu colega fez em meia hora e eu andei cerca de 2 semanas para a fazer sem a conseguir parar para a executar. Eu sabia que era importante, eu tinha que a fazer, mas só conseguiu que isto funcionasse porque pura e simplesmente
simplesmente eu estava com a minha empresa. Porque isto de ter hiperatividade, desde que seja controlada, que esteja tratada, não é o fim do mundo, nem nada que se pareça, nem é insucesso garantido, nem é incapacidade certa. Pelo contrário, a pessoa com hiperatividade tem uma capacidade motora que, quando bem gerida e bem controlada, tem capacidades superiores às outras pessoas que não têm esta dificuldade. Portanto, isto é uma mais-valia, não é? São imaginativas quando se dedicam e conseguem desenvolver com a idade a capacidade para se concentrar, se focalizar numa tarefa, elas conseguem ter uma atenção, uma atenção especializada em determinado assunto e centram-se, focalizam-se. O hiperfocus, exatamente, focalizam-se. E portanto, quando o déficit de atenção também pode transformar-se numa hiperatenção, se for bem trabalhada. Aliás, é por aí que tem que ser trabalhada. É por aí que tem que ser trabalhada. Porque a hiperatividade não desaparece. Ela não desaparece, ela vai acompanhar a pessoa a vida inteira. A hiperatividade ou déficit de atenção, tanto importa. Pode ser compensada com medicação, mas se a pessoa tiver uma série de outras dificuldades ou outros problemas de saúde, começa a acumular medicação. E embora seja exatamente a medicação que é a melhor, um estimulante, ao contrário que se imagina, mas isso a Inês certamente falará melhor que eu, mas são estimulantes que se dão às pessoas para que elas consigam controlar os níveis dos neurotransmissores da dopamina e não só. E, portanto, quando as pessoas estão a tomar medicação, elas conseguem controlar tanto a sua agitação motora, como conseguem controlar melhor a sua atenção, o seu foco de atenção, olhar e discriminar isto no meio destas coisas todas que aqui estão. É completamente diferente de uma pessoa com hiperatividade em que isto está aqui, mas já ainda agora olhou, já viu, já está a olhar para aquilo, para ali, e no fundo vai-lhe perguntar o que é que viu e não sabe descrever porque a atenção não se centrou. E isto é aquilo que impede aprender, é aquilo que impede as pessoas de ouvirem o telefone a tocar ou o despertador a tocar e se levantarem, porque entretanto esqueceram-se com o pensamento ou com o sonho ou com coisa qualquer e não se levantam a horas, ou quando perdem os transportes públicos ou se enganam nas estradas, têm imensos acidentes, por exemplo, porque se distraem e se calhar até passam um semáforo ou não respeitam um sinal, e tudo isto, quando são tratadas, conseguem resolver o problema. Esta perturbação é uma perturbação que afeta as pessoas todas da mesma forma? As pessoas que a têm da mesma forma? Ou isto tem vários graus? Ou seja, há pessoas que podem ter algum déficit de atenção, mas conseguem, apesar de tudo, fazer as tarefas. Há outros que não conseguem mesmo fazer nada. Há vários estádios nisto ou não? Embora Vários não níveis? esteja terminado, nós, Sim. grosso modo, podemos falar sem gravidade, moderado, com alguma gravidade. Em relação ao adulto e à evolução ao longo do tempo, uma criança que tem hiperatividade e déficit de atenção aos 7 anos não quer dizer que a mantenha desta forma na idade adulta. E o que nos diz a literatura é que cerca de 60% mantém estas características, mas de uma maneira diferente, apenas 17%. Diferente é o quê? Vai diluindo? É menos forte? É menos... Sente-se menos ou não? Sente-se menos. Pelo menos a parte da hiperatividade. E em relação ao déficit de atenção também? O déficit de é mais complicado. atenção é mais complicado. Aliás, na idade adulta, habitualmente nos adultos, é isso que permanece, o déficit de atenção. E os medicamentos são a única forma de tratar esta perturbação, Carolina? Não, de todo. Aliás, aquilo que está comprovado em termos de literatura e aquilo que funciona melhor é uma combinação de 2 fatores. Por um lado, a parte da medicação estimulante, como estava aqui a falar a Inês, mas também uma intervenção cognitiva comportamental, que permite... O que é isso, para as pessoas perceberem? É isso que eu tento explicar. A ideia é tentarmos ensinar estratégias para que as crianças e os adultos possam lidar com as suas dificuldades. É quase como se nós quiséssemos desmontar um comportamento que já está... Exato. Alguns truques. É quase como se desmontássemos um comportamento que está automático e voltássemos tudo ao início para montar passo a passo. E treinando passo a passo o que é que tem que fazer para conseguir alcançar determinado tipo de objetivo. E, portanto, o treino passa muito por questões de autoinstrução, resolução de problemas, automonitorização do seu trabalho, capacidade de autoavaliação, parar e pensar antes de fazer qualquer coisa. Portanto, há uma série de caminhos que vocês partilham com as crianças e com os pais, não é? Exatamente. E que provavelmente são treinados primeiro em conjunto com os pais e com as crianças, se falarmos de crianças pequenas, não é? No adulto, o adulto fará isso sozinho, mas nas crianças isto é feito por intermédio dos pais muito também.
Ou não? Também com os pais. Dos professores também? E dos professores também. Portanto, o trabalho não pode ser feito, por exemplo, numa hora por semana em consultório. Não funciona. Nós temos que intervir nos contextos e, portanto, temos que intervir com os pais e reunir com os pais, dar estratégias aos pais e explicar aquilo que estamos a fazer para que os pais possam dar continuidade ao trabalho, mas na escola igualmente, é o mesmo tipo de trabalho. Portanto, nós temos que nos dirigir aos professores, falar com os professores, perceber quais é que são as dificuldades que eles têm para também dar uma resposta diferente, para que a criança possa treinar as competências que está a trabalhar em contexto clínico, depois em contexto escolar. E já agora, que medicamentos são estes que estas crianças tomam? São usados? Só um bocadinho, está bem? São os psicoestimulantes. É isso aí. São? Pronto, psicoestimulantes. Para nós tentarmos Parece uma contradição, não é? Porque estimulam mais a criança quando a criança, em princípio, já é mexida e desatenta, não? Tem a ver com a libertação das substâncias e do tipo de fármaco que é. Mas é um análogo, por exemplo, do café. Em algumas pessoas excita, mas as pessoas e as crianças, as pessoas, adultos e crianças que têm este déficit de atenção, os psicoestimulantes vão regular os níveis de substâncias que estão em falta. E o mesmo acontece com o tabaco, por exemplo. É por isso que se sabe que há um risco maior de um adulto vir a ser fumador se tem hiperatividade e déficit de atenção. Quem fuma sabe que se fumar e a seguir for fazer uma tarefa muito aborrecida, por exemplo, que se calhar está mais capaz. Pois. Mas isso pode ser só uma dependência psicológica, não mais do que isso, não é? Não é só. Não é só. Está mesmo comprovado. Mas isso não quer dizer que todos os fumadores sejam hiperativos ou tenham déficit de atenção, senão fica todo assustado lá em casa. Mas há maior risco disso acontecer. Maria Amélia, não se esqueça do que vai dizer, já lhe vou dar a palavra, mas vamos ver a próxima reportagem. Será que a forma como as crianças se alimentam e aquilo que elas comem tem também algum efeito no comportamento delas? A nutricionista Daniela Seabra, ouvida pela sociedade civil, acredita que sim e vai explicar porquê. Neste consultório, Daniela Seabra recebe pacientes em busca de diretrizes para uma alimentação mais saudável. Muitos são pais e trazem os filhos com queixas de um comportamento hiperativo. Mas, segundo esta nutricionista, muitas delas não serão necessariamente crianças hiperativas. Apenas não andam a ter uma alimentação adequada. Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha, colega minha, que me estava a contar que o colega de trabalho dele tinha um filho que era sempre muito bem educado, sempre foi bom aluno, sempre, portanto, em termos de educação estava tudo mais ou menos direitinho, não é? E de repente o menino começou a responder, começava a portar-se mal, muito mais irrequieto, e quando ela lhe perguntou da alimentação, me deram só açúcares e corantes. O primeiro drama passa por indutores de hiperatividade, como a cafeína e corantes sintéticos. É verdade que uma criança não deve tomar café, mas muitos pais não hesitam em comprar refrigerantes. Nós não nos podemos esquecer que as bebidas de cola e o chá preto, os iced teas que dão às crianças, é chá preto tem cafeína. E as crianças bebem aquilo como se fosse água. Vamos ver a diferença entre uma criança de 4 anos, que há crianças de 4 anos e 5 a beberem estes refrigerantes, e um adulto que tem 70 quilos, não é? Ou seja, que efeito é que esta cafeína vai provocar neles, concretamente? O mesmo, nas pessoas mais sensíveis, um bocadinho aquilo que nos acontece a nós. Se nós tomamos muito café, o que é que ficamos? Ficamos mais ansiosos, muito mais irritáveis, muito mais instáveis. É um estimulante, a cafeína, e bem conhecido. Não dormimos, portanto, muitas crianças depois têm dificuldade em adormecer. A par deste estimulante, importa nunca esquecer que uma embalagem de 200 ml de refrigerante pode conter o equivalente de até 5 pacotes de açúcar. Há crianças mais sensíveis do que outras em termos de açúcar. Nem todas reagem da mesma maneira. Há para algumas que realmente é apenas um excesso calórico, noutras não. O açúcar induz uma alteração comportamental. Eu lembro de um estudo que eles deram a um grupo de crianças perfeitamente normais, sem diagnóstico, uma bebida que equivalia, tinha a quantidade de açúcar de um refrigerante normal do nosso mercado. E o que aconteceu foi que na hora ou 2 horas seguintes, os níveis de adrenalina destas crianças quase estavam 5 vezes acima do normal. Ninguém fica sentado numa sala de aula. Estes pressupostos são válidos para qualquer criança, mas mesmo nos casos de diagnósticos reais de hiperatividade, há suplementos nutricionais capazes de melhorar bastante a abordagem a esta perturbação. Nestas crianças é que a suplementação nutricional bem feita pode ter efeitos muito interessantes. Como, por exemplo, poder atenuar a medicação? Podemos atenuar a medicação. Por exemplo, há estudos muito engraçados que me dizem que, aliás, lembro de um que o título é: poderá a hiperatividade ser um problema nutricional? Porquê? Porque eles falam principalmente na questão dos ômega 3 e dos ômega 6, estão a ver com a qualidade da gordura, porque o nosso cérebro precisa de gordura, e precisa de gordura principalmente ômega 3.
tem um bocadinho de ômega 6, obviamente, mas principalmente ômega 3. E nós, para termos este equilíbrio no nosso corpo, nós temos de estar a consumir 2 gorduras ômega 6 para uma ômega 3, para o nosso organismo conseguir este equilíbrio e conseguir fazer o que tem a fazer. A nossa alimentação atual, às vezes, dá-nos 15 a 20 ômega 6 para um ômega 3. Ou seja, de repente temos um excesso de ômega 6, este excesso de ômega 6 vai impedir que o nosso organismo utilize o ômega 3 de forma eficaz e induz, obviamente, alterações. Para quem não sabe, o ômega 3 abunda no peixe e em algumas sementes. Já o ômega 6, a evitar, está nos óleos, nos fritos e nas margarinas. Na realidade, a alimentação equilibrada deveria ser sempre uma prioridade. Os chamados produtos alimentares alegadamente comestíveis podem ser muito populares entre miúdos, mas além da possibilidade de conterem indutores de hiperatividade, são uma ameaça à saúde e ao bem-estar de qualquer criança. A Yolanda Anunciação, que está aqui comigo, é mestra em Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança e trabalha no CRIAR. O CRIAR é um centro de educação e terapia do Porto que trabalha precisamente esta questão que estamos aqui hoje a tratar também, que é a hiperatividade e o déficit de atenção. Antes de falarmos de algumas questões em concreto sobre esta perturbação, eu gostava de perceber em que área como é que o centro funciona e atua, nomeadamente em relação a esta perturbação. O CRIAR é um centro de referência ao nível das questões do desenvolvimento aqui no Porto e dá respostas de várias áreas ao comportamento e tudo que implica o desenvolvimento das nossas crianças. A nossa intervenção é uma intervenção sempre em equipa multidisciplinar, não é? E é na abordagem multimodal que trabalhamos esta questão da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Não trabalham só a questão da hiperatividade e déficit de atenção, trabalham outros problemas de desenvolvimento das crianças. Perturbação do espectro do autismo. Nesta área em concreto, o que é que vocês fazem? Também fazem o diagnóstico, como é que o fazem e depois que tipo de acompanhamento ou trabalho é que fazem com estas crianças? A avaliação é sempre feita em equipa, não é? Temos sempre o recurso a um neuropediatra, trabalhamos com eles, porque são eles quem têm o dom de diagnosticar esta perturbação e depois, através da nossa equipa, que é composta por terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, técnicos de educação, psicólogos, trabalhamos numa equipa com vista a que o nosso trabalho foque fundamentalmente o desenvolvimento da criança, no que respeita a competências sociais, à motivação, à autoestima, que muitas vezes está baixa nestas crianças. Estas crianças, quando chegam ao centro, Yolanda, chegam já num estado muito adiantado, ou seja, chegam demasiado tarde, ou seja, são problemas que já foram detectados há algum tempo, mas até os pais ou a família os encaminhar no sentido de eles serem acompanhados, já passou muito tempo, já vêm com grandes problemas na escola, Depende. Com dificuldades? Depende, muitas vezes isso acontece. Há alguns que nós conseguimos detectar mais cedo e então aí fazemos uma intervenção precoce, focalizando nos déficits que podemos melhorar rapidamente, mas também há casos em que esses meninos já nos chegam já na escolaridade obrigatória, não é? no decorrer do primeiro ciclo, e aí já estamos um bocadinho a trabalhar para remediar e não para prevenir, que é como nós gostamos de trabalhar. Porquê? Não é possível depois essas crianças recuperarem e voltarem a ter um aproveitamento escolar dentro da média? É, mas é muito complicado quando estas crianças já têm, de certa medida, algumas, como é que eu lhe hei de explicar? Alguns tiques de aprendizagem. É importante nós percebermos e fundamentarmos no perfil do aluno, ok? Percebermos concretamente que competências é que esta criança dispõe, que dificuldades é que ela tem, para nós aí intervirmos mesmo ao nível individual. O que me está a dizer é que a criança automaticamente entra na escola, vai sentindo as suas dificuldades e vai encontrando formas de se adaptar a elas. É esse o nosso trabalho. Que nem sempre são as melhores, é isso? Sim. É uma defesa delas e uma forma de se encaixarem, não é? De colmatarem essas dificuldades. Nós vamos tentando lhes dar estratégias para que a nível de organização, de planeamento, de memória de trabalho, essas crianças tenham mais facilidade depois de as pôr em prática, tanto no contexto escolar como no contexto familiar. Quais são assim os tiques mais comuns nestas crianças? Quando fazem o seu processo sozinho de aprendizagem, começam a sentir que há coisas que não conseguem acompanhar da mesma forma que os outros, geralmente que tipo de subterfúgios é que elas encontram? Vários, não é? A fuga, a chamada de atenção, os comportamentos não tão corretos, não tão adequados na sala de aula, porque se distraem com vários estímulos que existem, distratores na sala.
o facto de muitas vezes terem comportamentos mais incorretos para com os colegas, devido à sua flexibilidade, à falta de flexibilidade cognitiva, de compreender as relações sociais, não é? E vão criando, muitas vezes, descarregam a frustração até nos próprios colegas, aquilo que não conseguem fazer muitas vezes em sala. O que quer dizer que isto influencia não só o aproveitamento das crianças dentro da sala de aula, mas influencia também a forma como elas se relacionam com os outros meninos na escola, no recreio, etc. São crianças que têm uma autoestima baixa, porque o seu desempenho académico não corresponde ao seu potencial cognitivo, às suas capacidades. E então isso faz com que nós tenhamos um autoconceito, não é? Baixo de nós, não somos capazes de... Não é? Então tudo o resto fica um bocadinho comprometido. Nós somos um ser biopsicossocial, não é? Em que intervimos em vários contextos e é assim que temos que ser analisados. Imagino que seja muito frustrante também para uma criança sentir que se esforçou muito, que até tentou estudar durante muitas horas e o amigo ou a amiga, numa hora ou 2 horas, conseguiu tirar melhor aproveitamento do que aquela criança que se esforçou muito. Porque isso também acontece muitas vezes, não é? Estas crianças são muitas vezes apelidadas de preguiçosas, quando não são. Às vezes até sabem que se esforçaram mais ou tentaram trabalhar mais do que outras, não é? Estas crianças têm déficits nas funções executivas. São funções de planeamento, de organização, memória de trabalho, atenção, ok? Isto tudo implica e afeta a aprendizagem delas. Assim sendo, é frustrante verem que se esforçam muito mais que outros colegas e não têm o mesmo desempenho. Daí, a nossa intervenção no CRIAR é dar-lhes estratégias para que estas crianças consigam, através delas, atingir um maior sucesso educativo. Que tipo de trabalho é que fazem com elas no CRIAR? Fazemos, a este nível, uma intervenção psicopedagógica. Para as pessoas perceberem lá em casa depois, isso é o que na prática? É uma intervenção muito sistemática, intensiva, em que há um técnico de educação que trabalha diretamente com a criança, muitas vezes nos próprios contextos escolares. Eu trabalho em várias escolas. Vai com ela à escola, Sim, Assiste estou com a ela, aulas e acompanha? assisto a aula, acompanho. Faz isso? Faço isso. Yolanda? Monitorizo as tarefas. Senta-se ao lado dela, é na carteira e vai acompanhando? Sim, vou acompanhando, sim. E que tipo de ajuda é que lhe consegue dar? Fundamentalmente, automonitorizar a atenção, para que os estímulos distratores que existem não afetem tanto a realização da tarefa, porque estas crianças perdem-se na manutenção do tempo da tarefa. Portanto, tem que estar constantemente a chamá-la à terra, é isso? Chamar à terra, usando planos organizadores de pensamento, dividir a tarefa em pontos mais pequeninos, para que seja mais fácil para eles atingir os objetivos, não lhe dar uma instrução muito comprida, porque aí ele vai se perder a meio. As instruções têm que ser breves, claras. São segmentadas, não é? Segmentadas, exatamente. E esse trabalho vai sendo diário com estas crianças. Claro que depois também temos a intervenção na clínica, onde muitas vezes o papel do psicólogo faz o trabalho de regulação emocional, não é? Para que a criança, a nível pessoal, de autoestima, motivação, de gerir a sua ansiedade, seja capaz depois de se autovalorizar. Também fazem esse tipo de trabalho com os pais? Vocês também ensinam os pais a fazer isso em casa? Claro, a abordagem porque multimodal... as crianças têm tarefas em casa, não é? Exatamente, escola, a abordagem multimodal não pode ser feita sem o aconselhamento aos pais, não é? Os pais têm que aprender a lidar com esta perturbação e a saber como agir com aquela criança. É muito importante que os pais em casa tenham regras claras, não é? Que não sejam dúbias, para que a criança a apreenda e a cumpra no tempo esperado. Já agora, tem situações de crianças com déficit de atenção cujos pais também têm o mesmo problema? Sim. Tem? Sim. Aí é mais difícil conseguir envolver os pais neste trabalho ou não? Se eles próprios têm o mesmo problema, como é que fazem? No meu ponto de vista, eu acho que muitos dos pais que têm também algum déficit de atenção acabam por se rever na criança. E depois, de certa maneira, compreender-se a si próprios melhor. E então as estratégias que nós passamos para que eles trabalhem com os seus filhos também são usadas para eles enquanto pessoas. Usadas por eles. Exatamente. Mas eles conseguem pôr em prática essas estratégias com os filhos, apesar de terem o mesmo problema que eles? Sim. E claro, aproveitam para eles também, não é? Aproveitam para eles também esses planos e incorporam-nos no seu trabalho, E no seu dia-a-dia acaba por haver um ambiente familiar mais organizado, não é? Mais coerente e que faz com que essas crianças em casa tenham tudo mais estruturado, que não se sintam tão perdidas, estão na lua, como muitas vezes estas crianças se sentem. Pois, portanto, elas têm a própria dificuldade delas e muitas vezes também no ambiente familiar acabam por
por sofrer também com a mesma Claro. dificuldade vinda dos pais. Exatamente. Mas nem todas as crianças têm este problema, têm pais com o mesmo problema, pois não? Não. Também há muitas situações Sim. em que isso não acontece. Claro. Vocês trabalham há quantos anos com estas crianças a criar? Há muitos. A CRIA foi criada em 1963, se não estou em erro. Nós trabalhamos com outras perturbações, Sim. Mas mais recentemente foi criado o núcleo psicopedagógico, Sim. em que nos direcionamos muito para a área da PHDA, das dificuldades de aprendizagem e tudo que está relacionado com estas. E sente que houve, ou que tem havido evolução na forma de tratar e de trabalhar com este tipo de crianças? Claro, a investigação é cada vez sempre mais clara, dá-nos informações sempre mais diretivas e nós estamos sempre a par da última vanguarda, não é? Para que o nosso trabalho seja sempre o mais eficaz para com estas crianças. Portanto, vão aperfeiçoando também a abordagem a esta perturbação. O CRIA está sempre a aprender. Muito obrigada por Muito ter obrigada vindo à eu. Sociedade Civil apresentar-nos a criar bom trabalho para vocês, que estas Obrigada. crianças precisam de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir então agora a Maria Amélia. Maria Amélia, não me esqueci de si, eu sei que queria falar e queria acrescentar em relação à forma como estes casos podem ser tratados, para além da medicação, de que nós já falámos, para além da intervenção que é feita com estas crianças em termos de organização do trabalho delas, não é? Estas estratégias que a Carolina falava, pode haver outras formas ainda também de ajudar estas crianças a concentrarem mais a sua atenção, a trabalharem a sua atenção? A trabalharem a atenção, a reduzirem a agitação motora, a conseguirem ter melhores resultados escolares, a conseguirem estar melhor em casa, virem-se melhor a si próprias, dormirem melhor, tudo isso, e inclusivamente tomarem menos medicação, ou se calhar até nem tomar nenhuma, que é o caso de técnicas de hipnose. Não é? Com técnicas de hipnose, hoje consegue-se criar aumento dos neurotransmissores ao nível da dopamina, por exemplo, e da noradrenalina também. É muito comum, é muito usada já a hipnose no tratamento destes casos? Não tanto. Não, porque ainda não há evidências que esse tipo de terapias que funcionem. Ainda não há estudos suficientes. Não há estudos suficientes nível. porque isso é muito recente. Mas há estudos que provam a ativação de várias zonas cerebrais que estão, nomeadamente a pré-frontal, que está a nível cerebral, que é a zona, digamos que principal na área da hiperatividade e que são ativadas, e isso há estudos. E estou a falar de estudos científicos. Mais a nível do neurofeedback. Exato. Esse sim está muito estudado. Sim. Mas já que estamos a falar destas questões, eu gostava de comentar um bocadinho que se falou na reportagem sobre a nutrição. Mas eu gostaria de terminar a questão da hiperatividade. Da hiperatividade na parte da hipnose. Mas, em seu entender, acha que a hipnose pode funciona? ter aqui um Eu tenho papel? experiência disso porque eu faço hipnose com os meus utentes todos, quer dizer, todos aqueles que necessitam, atenção, a hipnose não é para tudo, não é? Mas técnicas de hipnose reduzem drasticamente o uso de medicação. Aumentam a atenção, concentração dos jovens, aumentam a capacidade de sono e de calma, de descanso, a acalmia, sentem-se bastante melhor e é muito mais curtos, muito mais rápidos os efeitos. Rapidamente, a questão da alimentação, queria a Inês também aqui reforçar. Porque a reportagem referia-se muito a meninos com características normais. Esses meninos normais que não tenham perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou seja, crianças que não têm nenhum problema de saúde deste género, não devem beber café em excesso, não devem beber Coca-Cola, porque isso sim vai causar neles este sintoma hiperatividade. Ao contrário, Os açúcares também podem fazer isso, não é? O excesso ou não? Isso ainda não está aprovado. Agora, as crianças com PHDA, quando bebem café, e muitas vezes alguns médicos em meninos que não podem fazer outro tipo de medicação, prescrevem café ou Coca-Cola, melhoram. É ao contrário, tem o efeito contrário. O contrário. E, aliás, pronto, é bom reforçar isso para se perceber em que contexto estamos a falar. A nutricionista também foi importante por isto. Quando falou do exemplo da criança que tinha alterações de comportamento, foi muito clara disso. O filho de uma amiga, até determinada altura, portava-se tão bem, estava tudo lindamente e, de repente, começou a ter alterações de comportamento. Isto nunca será uma PHDA. Exatamente.
Porque é uma coisa que acontece repentinamente. Repentinamente. Não é um comportamento continuado. Não é um comportamento continuado. Muito bem, já vamos regressar aqui. Vamos dar a vez também a participação a uma espectadora nossa, a Patrícia Simões, que está connosco já ao telefone, a partir da Lausanne, e que nos quer contar, penso eu também, a experiência dela com o filho. Olá, boa tarde, Patrícia, bem-vinda. Boa tarde. Está a ouvir-me, Patrícia? Sim, Eu tenho aqui a indicação que foi dada por si de que tem um filho com este problema de hiperatividade, com esta perturbação. Sim, foi diagnosticado aos 4 anos e já toma medicação desde os 4 anos, mas o meu filho é hiperativo, tem déficit de atenção, só que no programa estão a falar só sobre as crianças que têm dificuldade em aprender. No meu caso, o meu filho é o contrário. Ele tem um QI quase sobredotado e ele aprende tudo. É assim, ele está numa escolinha que até vai fechar este ano. Tem a primeira classe, segunda classe, terceira e quarta. E na mesma sala. E ele responde tanto para ele da primeira classe como um da segunda, um da terceira e um da quarta. Tanto que ele já responde pelos colegas. A professora às vezes tem que lhe dizer: cala-te, Paulinho, não és tu, Paulinho. Porque ele está sempre a querer saber muito e está sempre irrequieto no aspecto de eu quero responder, deixem-me responder. Isto para dizer que déficit de atenção ele tem porque era irrequieto, não estava concentrado. Pronto, tudo ele olhava para tudo. Mas isso em vez de fazer com que ele se atrasasse no desenvolvimento cognitivo dele, portanto no conhecimento, isso não aconteceu. O que aconteceu foi precisamente o contrário. Ele apreende tudo e aprende mais depressa do que os outros, não é? Exatamente. Já falou, eu não sei quem é que acompanha o seu filho, ele tem que idade agora, o meu filho Patrícia? Tem 6 anos. Tem 6 anos. Continua a ser acompanhado por algum especialista? Sim. O doutor Boa Vida em Coimbra, no Hospital de Pediatria, pela psicóloga clínica doutora Alexandra Pedruco. Sim. E o que é que os médicos lhe dizem em relação a isso? É essa forma como ele aprende com tanta facilidade? Perguntaram se era genético e se havia alguém na família assim, e nós respondemos que sim. Porque realmente eu tenho um irmão que aprende tudo só de olhar. Pois. E nunca sentiu que a escola se tenha tornado aborrecida para o seu filho, uma vez que ele aprende tão depressa? Exatamente. Aconteceu-nos isso e nós fomos à escola e também fomos ter com as pessoas que nos ajudam, não é? Com a psicóloga e com o médico, falámos, porque nós estamos sempre a dar de nós e a falar daquilo que ele faz em casa. Quer dizer, estamos intercomunicados juntamente todos, porque assim vamos sabendo o que é que ele faz na escola e eles vão sabendo o que é que ele faz em casa. E isso é muito bom. Muito bem. A Maria Amélia queria fazer uma pergunta. Queria perguntar-lhe se é filho único. Queria-se perguntar, saber se era filho único. É filho único. Porquê é que é importante essa questão, Maria Amélia? Por uma razão muito simples, porque a sobrevalorização que está a ser dada ao comportamento do menino, pode ter a ver com isso também? Não, mas na ausência de irmãos, ou na presença de irmãos também poderia ser contraproducente para os irmãos, mas neste caso será contraproducente para ele na relação deles para com os outros, como uns mortais, peço desculpa da expressão, de todas as outras crianças que na realidade não têm essa capacidade. E quando ele interrompe os outros, a determinada altura pode começar a ser, é rejeitado pelos outros, porque na realidade começa a ter um comportamento superior e eles podem não gostar. Não é? Só queria esclarecer aqui, sim, que de facto o PHDA não tem absolutamente nada a ver com o QI. Com o QI, muito bem. Mas nós já vamos explicar isso tudo. Desculpa, eu queria dizer é que o déficit de atenção o meu filho também tem. O déficit de atenção ele tem porque não se concentra nas aulas. Portanto, tem essa dificuldade e ao mesmo tempo tem uma facilidade de aprender fora do comum, ou mais rápido que a maioria das crianças. Diga-me só uma coisa, dá-lhe mais trabalho em casa também?
Claro que dá. Nós tivemos que falar com a psicóloga e a psicóloga ensinou-nos regras para nós termos com ele. E nós temos as regras com ele. Não era nesse sentido, se ele é assim muito de querer saber tudo, imagino que também não vos largue com perguntas durante o tempo que está convosco. Desde manhã à noite, como ele costuma dizer, as minhas pilhas não param, mãe. Portanto, exige maior atenção vossa também, não é? Diga? Exige maior atenção vossa. Exige tanto que, pronto, isso leva um desgaste aos pais e eu já falei com outras mães e acho que aí há pessoas que sabem que as mães têm mais probabilidade de apanharem depressões, no qual eu já ouvi até num programa. Sim. Porquê? Porque as mulheres, ao que se diz, as mulheres. Sim, as mulheres porque passam mais tempo com os filhos. Neste caso, o meu marido também passa algum tempo, mas não é tanto. Mas ele também ajuda, porque assim, nós aprendemos a ter regras, foi isso que nos ensinaram. Adequadas é esta criança que tem em casa, não é? Sim, sim. De qualquer maneira, é uma situação que está perfeitamente enquadrada por especialistas, por conhecedores e, portanto, é uma questão de seguir, não é? E de trabalhar esta criança da forma mais adequada e para a qual vocês foram também encaminhados, não é? Sim, exatamente. Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E por nos trazer também aqui um pouco da sua história, da história do seu filho. Inês, agora sim, vamos lá explicar. Estava-nos a dizer que provavelmente temos aqui duas coisas diferentes a manifestarem-se na mesma criança. É outro mito. O quê? O mito que as crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção têm dificuldades de aprendizagem ou têm déficit cognitivo. São coisas distintas. Sim. Há crianças com PHDA que têm um QI, podem ter um QI acima da média, que é o caso aqui deste menino. Sim. E há outras crianças que têm um QI normal e depois há aqueles que têm critérios para PHDA, mas que têm dificuldades e têm um QI abaixo da média. Muito bem. Mas vamos falar de uma criança então que tem um QI normal e que tem déficit de atenção. O que nós temos dito aqui até agora é que esse déficit de atenção vai perturbar a aprendizagem dessa criança e o mais comum, ou o mais natural, é que ela venha a não conseguir aprender da mesma... Não por não ter capacidade, mas por ter esse problema da mesma forma, com a mesma rapidez e apresentar os mesmos resultados. Claro que sim. Isso é o que acontece de forma mais comum. É uma evidência. Pronto. Mas também pode não acontecer, ou seja, uma criança pode ter Esta criança tem muitas mais-valias, digamos assim. Primeiro tem uma mãe muitíssimo atenta, não é? Depois tem acompanhamento, tem psicólogo e tem um médico que o acompanha. Sim. E depois tem um QI acima da média, o que permite que consiga colmatar mais facilmente estas dificuldades que tem na atenção. Portanto, apesar de ter esse déficit de atenção, ele acaba por não trazer prejuízos, digamos assim, em termos de aprendizagem, pelo menos para aquilo que se percebe. Carolina, eu gostava de ouvir também sobre este caso. Eu concordo com o que a Inês estava a dizer. De facto, tem muito a ver com isto, não é? Ele tem aqui uma série de recursos fundamentais para ter um maior sucesso na aprendizagem, o que não significa que depois, mais tarde, não venha a ter mais dificuldades quando houver uma maior complexidade em termos de aprendizagens, não é? Nós estamos no início do primeiro ciclo. Pode manifestar-se mais tarde esta dificuldade. E, portanto, isso pode acontecer também mais tarde. E, portanto, acho que vai muito para além disso. Agora, pensarmos nesta questão do QI é fundamental, não é? De facto, era o que eu dizia há pouco, quando há um déficit cognitivo não há uma PHDA, estamos a falar de coisas diferenciadas. E, portanto, quando nós falamos aqui de dificuldades escolares, não tem a ver com a capacidade para aprender, porque a PHDA não interfere com capacidades cognitivas, interfere sim na forma como depois manifesta o comportamento, esta questão da atenção. Sim, sim. Até temos muitas vezes crianças com problemas destes, e vai-me dizer se é verdade ou não, eu pelo menos é aquilo que eu conheço, situações de crianças que aprendem muito bem na escola e depois não conseguem, por exemplo, quando são chamadas a fazer provas e testes, demonstrar nos testes aquilo que realmente sabem e aprenderam, porque o teste as obriga durante uma hora a uma certa organização, saltam perguntas, não organizam, digamos, não conseguem organizar-se da mesma forma. Isso também é comum acontecer? O que acontece na hiperatividade de déficit de atenção é que existe aqui uma falha a nível das funções executivas. E, portanto, as funções executivas são ações autodirigidas que nos permitem alcançar determinado tipo de objetivo.
nestas crianças estas funções estão alteradas e, portanto, consideramos a memória de trabalho, que permite manter a informação ativa para depois utilizar noutra altura. Interfere aqui também na questão da organização, de planeamento e de capacidade de seguir o trabalho que tem que fazer e, portanto, isto vai naturalmente interferir a nível escolar. E depois interfere na atenção. Por um lado, no selecionar o estímulo preponderante, como dizíamos há pouco. Por outro, conseguir utilizar os estímulos necessários todos ao mesmo tempo, portanto, utilizar vários estímulos ao mesmo tempo para uma mesma tarefa, ou conseguir alternar aqui a nossa atenção. Portanto, tendo isto afetado, muitas vezes o que acontece é que no primeiro momento eles parecem que sabem e depois esquecem-se. Os pais vêm muitas vezes com estas dúvidas, eu estudo com ele sabe naquele momento, passado um bocadinho já não sabe nada. E, portanto, é muito frustrante para os pais também isto, mas para os miúdos também. Claro. Para além disto, a PHDA, a maior parte das vezes não surge sozinha, vem com as tais comorbilidades que também já falámos há pouco, não é? Portanto, ao longo do desenvolvimento, questões relacionadas com a baixa autoestima, com a ansiedade, porque se eu estudo muito, se eu até me empenho muito para um teste e depois o meu resultado não tem a ver com aquilo que eu sei, eu fico muito frustrada, não é? Portanto, começo também a criar aqui algumas questões mais emocionais dirigidas ao meu desempenho. E, portanto, pode vir aqui questões de ansiedade, pode vir relacionada com questões de oposição e desafio também, outras dificuldades de aprendizagem. Dá alguma revolta, não é? Dá algum sentimento de revolta que depois também se revela nas relações. E mesmo no controle, nesta inibição da resposta. Lia, estamos mesmo a terminar e eu quero terminar consigo com esta questão. Geralmente, e fala-se muito desta questão da hiperatividade, do déficit de atenção, sempre muito centrado na escola, nos resultados escolares. Mas, por aquilo que se percebe, e pegando também um pouco nas palavras da Carolina, isto vai muito para além, na vida destas crianças e destes adultos depois, para além só do sucesso escolar ou do sucesso no trabalho. Isto mexe com as relações das pessoas, com as amizades, com a forma como as pessoas estão no dia-a-dia, na outra parte da sua vida, que não é só estudar ou não é só trabalhar, não é? E eu gostava que nos falasse um bocadinho disso e que nos sensibilizasse para as questões que se colocam a estas pessoas no dia-a-dia, para além desta questão do sucesso ou do insucesso escolar. A própria impulsividade característica, que é uma das características desta perturbação, em relação aos seus pares, quando são crianças e mais tarde adultos, leva a que tomem atitudes que não são compreendidas pelos outros. Portanto, há dificuldades no relacionamento social. Sei lá, a nível de outras atividades mais... Organização. De organização, pronto, pode... Na organização do seu dia-a-dia, nas suas coisas, aquilo que eu tinha falado há pouco, é frequente adultos com PHDA não conseguirem organizar a sua casa, terem a sua casa bastante desarrumada, porque vão adiante sucessivamente essas tarefas, porque não são tarefas que deem prazer nem a eles nem a ninguém, e então vão sucessivamente adiando e têm dificuldade depois em convidar pessoas lá para casa. Isso pode não ser até muito complicado uma pessoa que vive sozinha, mas, por exemplo, uma pessoa que tem família ou quer constituir família e que depois tem que organizar a vida de várias pessoas, pode tornar-se um problema sério. Uma mulher é bastante evidente, não é? E se estiver desatenta e estiver a cozinhar, complica. Muito obrigada às 4 por terem estado comigo aqui esta tarde a falar-nos sobre esta perturbação. Acho que aprendemos todos um pouco mais sobre ela e vamos estar todos um bocadinho mais atentos a estas questões também. E agora vamos conhecer a pulseira T-Box, que foi desenvolvida por alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, alunos entre os 15 e os 18 anos. Este projeto foi feito na área da eletrónica, nasceu há 3 anos e tem tido muito sucesso. Professor Joaquim Almeida, bem-vindo. É professor de Física e Química da Escola Secundária de Oliveira do Bairro. Penso que foi o coordenador também deste projeto, a pulseira T-Box, e que estimulou, digamos assim, os seus alunos para este trabalho. E o Ricardo? Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é um dos seus pupilos, digamos assim. Digamos que é o pioneiro. O pioneiro. Vamos conhecer este projeto e perceber como é que começou esta história da pulseira T-Box. Ela tem 3 anos. Como é que foi? Porquê que de repente resolveu desafiar os seus alunos para criarem um projeto novo? Quer dizer, eu acho que é importante estimular sempre as competências dos alunos e quando eu começo-me a perceber que os alunos têm competências para determinadas áreas, tento desenvolvê-las. E neste caso foi o desafio para participar num concurso que tinha a ver com a área da eletrónica e
E eles aceitaram o desafio. Um concurso que é entre escolas? Era um concurso a nível nacional. A nível nacional, sim, em que o objetivo era desenvolver um projeto que tivesse a ver com radiação, desenvolver componentes eletrónicos e também com programação. E então foi feito um desafio para que... desafiá-los. O Ricardo foi o primeiro a ser desafiado. Exatamente. Já tinha vontade por esta área e pronto, eu já sabia que queria participar no concurso. O professor foi procurar mais pessoas que quisessem participar. E formaram uma equipa. Quantos alunos na altura? Na altura eram 4 alunos. Quer dizer, começou só com 2, que entretanto depois entraram logo a seguir mais 2. Mas já havia uma ideia do que é que queriam desenvolver ou partiram do zero à procura de uma ideia? Tínhamos uma ideia pequenina daquilo que queríamos fazer. A ideia depois desenvolveu-se com o tempo e o que é agora está totalmente diferente daquilo que era. Qual foi a ideia inicial, Ricardo? A ideia inicial era fazer um dispositivo que localizasse idosos com Alzheimer, porque eles têm muita facilidade em se perder e o objetivo era criar um localizador... Era uma pulseira já aí, não é? Seria que os idosos usariam um dispositivo, mas ainda não tinha a ideia de... Iria ser um dispositivo para se usar na sapatilha, para poder localizar os idosos, principalmente com Alzheimer, que se pudessem perder e podiam ser localizados em tempo real. Entretanto, a ideia mudou, nós desenvolvemos a ideia, o produto e reparámos que haveria coisas mais importantes que nós deveríamos ter desenvolvido e, entretanto, a ideia mudou. Neste momento, o produto faz o mesmo portanto, a ideia é parecida com a ideia inicial, mas com outra missão. Exatamente. É isso? A missão pode ser a mesma, mas para além disso, crianças e idosos podem também usar a pulseira, porque a pulseira detecta emergências neste momento. Se o utilizador se sentir mal, a pulseira detecta e envia uma mensagem de emergência para um número, com a localização do utilizador. Após enviar a mensagem com a localização do utilizador, a pulseira vai medir os sinais vitais do utilizador e vai enviar uma nova mensagem com a informação dos sinais vitais. Quanto tempo é que vocês demoraram a desenvolver este projeto, até ele estar a funcionar? Foi mais ou menos 2 anos. Como eu disse, no primeiro ano nós desenvolvemos... A ideia não era exatamente a ideia atual, mas no primeiro ano desenvolvemos o dispositivo, a primeira ideia que eu lhe tinha falado, e agora neste último ano começámos a desenvolver Expandiram essa ideia na prática, esse projeto, tornaram-no mais útil ainda do que era quando começaram. Qual foram, professor, as grandes dificuldades que eles sentiram pelo caminho, os principais obstáculos? Os obstáculos têm tido a ver com questões específicas, porque isto implica usar componentes eletrónicos muito pequenos, implica ter que os soldar na placa e tiveram que estragar vários componentes, mas mesmo na questão da programação houve várias dificuldades que foram se tentando tentativas e erro. Sim. Avanços e recuos. Avanços e recuos, sim, mas claro. os avanços sempre maiores que os recuos. Pois, porque... às vezes errar é muito importante para saber a seguir fazer direito, não é? E fazer bem. Querem-nos explicar então como é que isto funciona, assim, para nós vermos? Nós temos aqui a pulseira. Como é que ela funciona? Então, Ricardo? A pulseira comunica por Bluetooth com o telemóvel. Já como é que isto mete-se no pulso? É. Exatamente. A pulseira... Como é que se põe? A pulseira, nós desenvolvemos também, desenhamos estas braceletes para que possa ser utilizada no pulso. Muito fáceis de colocar. Sim. Muito bem. E pode ser utilizado desta forma. Ela sai com facilidade? Não, ela depois de estar ajustada... Isto é só um protótipo, Sim, por isso essas questões nós não nos preocupamos muito. Ainda? Exato. Portanto, e depois liga aí um botãozinho. Exatamente. E o que é que acontece? E neste momento temos que ligar a aplicação no telemóvel. Aí tem uma aplicação a funcionar em conjunto com a pulseira. Exatamente. Eu vou ligar agora. Posso vê-la? Eu não sei se consegue ver lá em casa. Isto é a aplicação já aberta, não é? Exatamente. Não sei se faz brilho, se consegue-se ver mais ou menos. Pronto. E agora o que é que faz aqui? O que é que se faz, Ricardo? Então o dispositivo neste momento está a detectar movimentos, está a detectar se eu me estou a movimentar ou não, e sempre que ele detectar que eu não me estou a movimentar durante mais de 15 segundos, aparece uma mensagem no ecrã do telemóvel e a perguntar se eu me estou a sentir bem, e se eu não estiver a sentir bem, portanto eu não vou conseguir responder,
e irá ser enviada uma mensagem para um número de emergência com a minha localização. Portanto, a aplicação tem um número de emergência associado. Exatamente. Pode ser algum familiar, etc. Exatamente. Quem seja Exatamente. responsável por essa pessoa. E, portanto, e dá a localização da pessoa? Exatamente. Muito bem. Vocês já ganharam vários prémios com isto, não foi? Onde é que vocês estiveram com este projeto? Isto começou com um concurso de ideias, primeiro promovido pelo Instituto Politécnico de Setúbal. Depois a segunda missão foi a Mostra Nacional de Ciência, promovida pela Fundação da Juventude. E aí obtivemos o 4º lugar, que foi o melhor prémio de engenharia e que nos deu um passaporte para representar Portugal nos Estados Unidos, na Intel ISEF, que é a maior feira mundial de ciência para alunos do ensino secundário. Estivemos lá agora, em maio, de 11 a 18 de maio. Que acabaram de chegar, praticamente. Exatamente, chegámos há pouco tempo. E já depois de termos vindo de Los Angeles, foi em Los Angeles este ano. Havia lá projetos de vários pontos do mundo, de não é? 70 países e regiões de todo o mundo. Uma forte incidência dos Estados Unidos, porque é organizado pela Intel. Mas projetos de todo o mundo, efetivamente. Foi uma experiência onde nós vemos realmente o melhor do que se faz a nível de ciência para alunos do ensino secundário. E já depois dessa vinda também tivemos na 8ª Mostra Nacional de Ciência, tínhamos estado na 7ª e obtivemos também agora um prémio especial de engenharia, que foi, obviamente, este mês de maio foi um mês muito motivante para eles, muito intensivo. Ricardo, como é que foi a experiência nos Estados Unidos? Foi espetacular, conhecemos pessoas de todo o mundo, também interessadas pela ciência e pela engenharia, desde o Brasil, Porto Rico. Aprendeste algumas coisas por lá? Naquilo que viste e nesses contactos? Da parte técnica, não, mas aprendemos outras competências, ganhámos outras competências, a capacidade de comunicar com pessoas de outros países, com outras culturas. Nesse aspecto foi bastante interessante. E vocês foram todos, foi a equipa toda? Foi. E obtemos um prémio lá também. Que prémio é que ganharam lá? Foi um Special Award que foi dado pela American Intellectual Property Law Association, no fundo a Associação Americana da Propriedade Intelectual. Quando vocês começaram este projeto, Ricardo, há 3 anos atrás, alguma vez pensaste que ele podia ser tão premiado e podia ser tão acarinhado como tem sido em tudo quanto é a feira ligada a esta área da eletrónica? Não, nunca pensei. O objetivo era fazer alguma coisa extracurricular, era entreter-nos, aprender alguma coisa, para além do que se aprende nas aulas, fazer algo prático. Nunca pensei que pudesse chegar a este ponto. O objetivo era mesmo só entreter-nos. Pronto, chegou a este ponto, não foi propositado. Isso também vos ajudou, com certeza, a perceberem as capacidades que vocês têm e aquilo que são capazes de fazer, não é? Sim, claro, foi motivante todo este caminho. Foi motivante para nós mesmos, porque percebemos que temos capacidades e que temos que as aproveitar e, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas, utilizando as nossas capacidades. Joaquim Almeida, até que ponto é que este trabalho, este exemplo na escola, que eu imagino que toda a escola deve ter seguido com muito entusiasmo, não é? A história deste projeto, tem motivado os outros colegas também para se dedicarem e para pôr em prática projetos deles? Houve alguma mudança na escola, sente, com este exemplo? Alguma mudança, eu sinto pequenina, mas penso que ainda virá mais. Eu tenho aproveitado este facto para também criar nisso um fator motivacional. E já tenho proporcionado na escola oportunidades para promover feiras de ciências e para também promover o desenvolvimento de projetos. E sinto que, de certa forma, a participação destes alunos no projeto e-box, que é um projeto já tomado como referência na escola, pelos outros alunos, faz com que os outros realmente queiram desenvolver também e queiram participar também. E sintam que pode valer a pena, não é? Exatamente, mostrarem sintam que pode valer a pena. Exatamente. Muito obrigada por terem vindo à Sociedade Civil, parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. E não parem. Do protótipo vamos passar ao modelo de negócio, não é, Ricardo? Exatamente. Os investidores, né, para ver se o projeto anda. Obrigado. Vamos continuar a falar do trabalho que é produzido pelos nossos alunos, mas desta vez na área das artes, nas notícias dos parceiros de Sociedade Civil que vêm já aí. No Mosteiro de Tibães, em Braga, é inaugurada dia 7 de junho a exposição Artes na Escola, que exibirá trabalhos de vários alunos no domínio do desenho, design, pintura, escultura, fotografia e multimédia. Também no dia 7, no Mosteiro, será feito o lançamento do livro Tibães, Marcos e Domínios, da autoria de José Carlos Peixoto. É às 16 horas. No domingo há música no Mosteiro e poderá apreciar alunos finalistas da licenciatura em música, assim como coros dirigidos pelo maestro Paulo Campos.
Acontece das 16 horas às 18h30 na Igreja do Mosteiro de Tibães. O festival Dancem está a decorrer no Teatro Nacional São João, no Porto, com peças a solo e espetáculos em grupo. Até 7 de junho, 5 espetáculos são apresentados no certame, que conta com a participação dos coreógrafos Paulo Ribeiro, Tânia Carvalho, Olga Roriz, Né Barros e Clara Andermatt. Este festival existe desde 1996 e proporciona aos artistas portugueses meios para fazer vingar as suas criações. A edição deste ano integra a programação do Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica. Há inúmeras lendas associadas ao legado de Gengis Khan. Símbolo de persistência e bravura, este imperador mongol foi um grande conquistador e é considerado um brilhante estratega militar. As aventuras que viveu e marcaram a história universal vão ser dadas a conhecer num ateliê que se realiza no Museu do Oriente na tarde de sábado. Destina-se a crianças dos 6 aos 12 anos. Hoje é o Dia Mundial do Ambiente e há várias ações até ao fim de semana que vão acontecer no norte do país com a assinatura de uma parceria que é a parceria pelo mar e pelo ambiente entre a Associação Portuguesa de Educação Ambiental e a Campus Mar da Universidade de Vigo da Galiza. Muito obrigada ao Joaquim Pinto e também ao Emílio Hernandes por estarem connosco. O Joaquim Pinto é precisamente o presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e o Emílio Hernandes é professor de Ecologia e é o diretor da Campus Mar na Universidade de Vigo, na Galiza. Antes de falarmos daquilo que vai acontecer ligado com o Dia Mundial do Ambiente, eu gostava de conhecer um bocadinho a história deste vosso casamento, salvo seja, desta ligação entre a associação e o trabalho que se faz na Universidade de Vigo. Como é que surge esta parceria? Bem, antes de mais agradecer a disponibilidade de podermos estar presentes e conversar um pouco neste Dia Mundial do Ambiente sobre temáticas que são tão importantes, tão pertinentes na sociedade e na sociedade civil. Bem, esta parceria surge de algumas aproximações pontuais e não programadas, o que depois vem a resultar numa preparação e na organização de determinados projetos e determinadas iniciativas. Esta atividade não programada tem a ver com um conjunto de ações que a Associação Portuguesa de Educação Ambiental tem vindo a desenvolver há 24 anos, sobre temas ligados, os diferentes temas ligados ao ambiente e na sua divulgação no norte de Portugal e na Galiza encontramos uns parceiros que também se disponibilizaram, por um lado, a colaborar, a participar, a trazer a sua experiência já num projeto anterior, que era o projeto Climântica, ligado aos temas de alterações climáticas, do clima, e que a ASPIA, ao estar a desenvolver essas temáticas, pois a nossa associação, ao ter conhecimento de projetos que também, apesar de serem projetos científicos, projetos que estavam sentados na universidade, também tinham uma articulação com escolas e com a comunidade. Portanto, e daí decidiram que essa colaboração fosse mais permanente, não é? Torná-la um pouco mais permanente. O que é Campus Mar? O que é que ela faz? Como é que entra aqui? O Campus do Mar é unha agregação das capacidades de investigação e docencia no ámbito do mar, tanto da Galiza como do norte de Portugal. Está liderada na parte galega pola Universidade de Vigo e na parte portuguesa pola Universidade do Porto, neste caso, e forman parte tamén as universidades do Miño, de Trás-os-Montes, Alto Douro, de Aveiro e o Politécnico de Leiria de Viana do Castelo. O que pretendemos é traballar xuntos e ser máis competitivos de cara ao exterior. E unha das liñas de acción que temos é fundamentalmente trasladar o coñecemento dos laboratorios cara á sociedade, a través dos miúdos, a través dos profesores ou a través da sociedade en xeral. Esta iniciativa que temos, neste caso, esta parcería co ASPEA, non é máis que un intento de crear estas condições para poder trasladar esse conhecimento. Portanto, essa colaboração já existia entre a Galiza e entre o norte de Portugal
de várias formas, não é? Esse caminho de ida e volta estava feito. O que é que a vossa parceria traz de novo? O que é que acrescenta em relação àquilo que já se fazia? Sim, inicialmente esta parceria era mais no intercâmbio de experiências e trabalhos, na participação em determinadas conferências, em cursos pontuais, cursos de formação, com a sua participação e o seu conhecimento. Avançámos este ano para uma parceria mais consistente que tem a ver com o envolvimento na organização de iniciativas conjuntas, nomeadamente este curso de formação que vai decorrer no dia 6 e 7, mas também num projeto que foi agora apresentado pelo Campus Mar, um projeto europeu, onde há um conjunto de parceiros, e aqui o professor Emílio poderá falar um pouco sobre e em que estão envolvidos também. Em que a ASP é um parceiro que se compromete a desenvolver um conjunto de ações em comunidades... integradas nesse projeto. Exatamente. Que projeto é esse, Emílio? É un proxecto que o que pretende prácticamente o mesmo que acabo de mencionar, é utilizar todo o saber que se está a xerar nas nosas universidades e a través de grupos de traballo, a través das escolas, das associações também que estão mais próximas das populações, e que ese coñecemento se poda distribuir entre toda a sociedade. Portanto, e a ideia é tornar esse conhecimento útil, não é? Na vida e no dia-a-dia das pessoas, que as pessoas o aproveitem, o incorporem e melhorem também a sua forma de fazer as coisas, não é? Nesse caso, nesse proxecto en particular, ademais, o que pretendemos é internacionalizar o noso traballo, e por eso hai escolas da Polonia, de Inglaterra, da Escocia, etc. E os nosos miúdos poderán interaccionar com os seus colegas de outros lugares para aprender sobre o mar. Falou aí de uma coisa que é importante também, nesta vossa ligação com outras universidades, que já vinha de trás, com universidades portuguesas também, que é na prática, o criar uma espécie de conhecimento mais forte e mais competitivo, que na prática é um conhecimento ibérico. É trabalhar isto ao nível da Península Ibérica, não é? Isso é importante para nós podermos, de alguma forma, quer na Galiza, quer em Portugal, tornar este conhecimento mais internacional, chegar a outros sítios? Mire, hai aproximadamente 3 meses eu visitaba a Xina. E na Xina eu falaba de Galiza, do norte de Portugal, que é o noso lugar de traballo, e preguntaban se estaba perto ou lonxe de Finlandia. Ese é a visão que eles teñen de nós. E se non traballamos conjuntamente é prácticamente imposible que sejamos visíveis. E também, peço desculpa, esta questão de muitos estudantes portugueses que estão nas universidades de Vigo e de Santiago de Compostela, portanto, e esta aproximação também em termos académicos, em termos de progressão de estudos e depois pensar em termos do que é uma carreira profissional, também aqui importa muito realçar, portanto, esta aproximação que se faça antes desse momento de decidir ir para a universidade. Portanto, quando atuamos com os grupos escolares ou com a comunidade em geral, pois também já lhes proporcionamos esta abertura de ideias, de possibilidades que têm e esta facilidade de movimentação, no fundo, entre Portugal e a Galiza. Torna tudo mais fácil, havendo esse caminho já percorrido e feito, não é? Vamos falar agora, porque já temos pouco tempo, um bocadinho também deste vosso trabalho feito em parceria, criado a propósito do Dia Mundial do Ambiente. Há várias iniciativas que foram criadas em conjunto, algumas delas começaram já hoje, não é? O que estão a acontecer e outras que vão acontecer até ao final da semana. Na prática, o que é que vocês criaram aqui em conjunto para celebrar o ambiente? Eu diria não, é uma realidade. Portanto, estas atividades da Semana do Ambiente já iniciaram no fim de semana passado, em Monção, portanto, não sabia. E que estamos aqui na fronteira. Pensei que era a partir de hoje. Já iniciou no fim de semana passada, através da participação de grupos da universidade que elaboraram um conjunto de materiais para trabalhar determinados conceitos relativamente ao oceano e deslocaram uma equipa da universidade para desenvolver um conjunto de ateliês para as escolas e para a comunidade em Monção. E onde tivemos também a inauguração do núcleo de Monção e algumas atividades nesse fim de semana. Tivemos hoje uma conferência, ainda está a decorrer a Conferência Nacional Infanto-Juvenil. No Parque Biológico de Gaia, não é? Exatamente, no Parque Biológico de Gaia, onde a temática, ou determinadas temáticas que são desenvolvidas, também têm a colaboração e o apoio ao nível do Campus Mar, nomeadamente através da divulgação de um conjunto de
materiais que têm produzido sobre esse tema, portanto, e que trazemos... Vão estar em Viana também? Sim, em Viana é um curso de formação onde, da coordenação, portanto, de Campos Mar, onde a Áspia tem divulgado e tem mobilizado também a comunidade portuguesa para a participação, um projeto que pretende iniciar ou lançar desafios aos professores, a desempregados que estejam interessados sobre este tema e que têm aqui uma oportunidade de participar ou presencialmente, mas também via online, portanto podem fazer o registro do curso e participá-lo a partir das suas casas. Muito obrigada aos dois, ao Joaquim Pinto, também ao Emílio Fernandes por terem vindo aqui a apresentar esta parceria e o trabalho que estão a desenvolver, e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Antes de fecharmos o programa de hoje, vou só deixar duas sugestões de leitura. Um livro que já falei, que tem a ver com a hiperatividade, Mais Forte do que Eu. É um guia para pais que tenham crianças hiperativas. E depois um outro livro da Cristina Batista, que saiu recentemente, A Magia do Sorriso, que trabalha precisamente o nosso sorriso. A hiperatividade infantil foi o tema principal do programa de hoje. No próximo Sociedade Civil vamos falar das medicinas complementares alternativas. Que respostas procuram as pessoas nestas medicinas? É a questão que vamos trazer ao próximo programa. Não perca o Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.